internauta do BNews, começando mais um programa Fato e Opinião. Estamos dando continuidade às nossas entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Salvador. Estou aqui com o Luiz Felipe. Tudo bom, Luiz? Tudo bom, Ju? Mais um, né? Mais uma vez. E hoje estamos entrevistando Celcinho Cotrim, né? Ele que foi aí em 2018, candidato ao Senado, né? E obteve quase 45 mil votos, né? 41 mil votos, totalizando aí 0,34 dos votos válidos. Acabou não sendo eleito, mas ele acabou se preparando muito bem. Foi a primeira pré-candidatura anunciada, aí lá pelo mês de abril, não foi isso? Mais ou menos, o ano passado? Para o prefeito? É. Na verdade, foi no mês de fevereiro, na lavagem do Bonfim. Mês de janeiro, na lavagem do Bonfim. Bem organizado, né? Inclusive, ele já está com o plano de governo dele prontíssimo. Então, desde o ano passado, né? Tudo bem, Celcinho? Tudo bem, Juliana. Tudo bem, Felipe. Prazer. Estou aqui de volta com essa queridíssima Juliana, que não perco uma web TV dessa. Eu tô lá o tempo inteiro olhando para ver as novidades, ver como é que tá a perspectiva da política. E em seu nome, em nome de vocês, agradecer a toda a equipe do BNews, inclusive mandar um abraço especial ao nosso querido Guto e Zé Eduardo, e em nome desses dois, a toda a equipe que faz isso aqui acontecer. Obrigado por estarmos aqui de novo no Fato e Opinião. Celcinho, você teve uma quantidade de votos significativa, né? 41 mil votos. E acho que você deve sempre responder esse tipo de pergunta. Mas com 41 mil votos, você não conseguiria se eleger a, por exemplo, vereador de Salvador? E por que você optou, então, a um cargo como, né, a Prefeitura de Salvador? Perfeita pergunta, Juliana. E aí eu aproveito para conversar com cada um dos nossos internautas e internautas que nos estão dando o privilégio de, nesse momento, estar assistindo através do bnews.com.br, mais uma oportunidade de escolher quais são os melhores pré-candidatos que existem em Salvador ou de identificar como é que está a situação política da nossa cidade. Então, muito obrigado a cada um de vocês, por estar nos dando esse privilégio, por aqui estar discutindo política. Essa pergunta, Ju, ela é muito interessante, ela é muito importante por dois aspectos. Primeiro, por que pragmaticamente você que sai, Celcinho, da campanha do Senado, que esperava ter um pouquinho mais de votos, ou seja, 10.471 votos, dorme com 15 mil votos, acorda com 41.055 votos, achando inclusive que era meme de um amigo meu, Robson Wagner, da W4. Conheço, Achei Robson. que era meme, Robson, beijo no seu coração. Beijo, Robson. Achei que era puro meme. Eu disse, esse cara tá fazendo brincadeira comigo? Não é possível. Sempre um tostão, só fazendo campanha propositiva. E aí, de repente, nós somos surpreendidos de que fomos aceitos, sim, pela sociedade com essa campanha propositiva, onde a gente discutiu muito sobre saúde, sobre educação, sobre segurança pública e desemprego. Nessa perspectiva, e com todo o meu histórico partidário de ter sido presidente de um partido político aqui em Salvador, o PSB, dirigente estadual dele, ter sido filiado ao PT, ter sido filiado ao PDT por pouco tempo, e sempre gostei de fazer as discussões políticas propriamente ditas. O que é isso? É de realmente a gente identificar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano que vai ser votado na Câmara de Vereadores. É o quê? É defender porque a gente está do lado de quem quer defender? É que ser contra do lado de quem quer que a gente seja contra? Não. Eu sempre procurei estudar. E nesse estudar, eu identificava todas as minhas críticas e elogios ao programa. Nesse caso, no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Então, eu tenho um perfil muito voltado a fazer a discussão muito mais macro, de intervenções muito mais consistentes e duradouras para a cidade. E nessa perspectiva, eu não gostaria de ter o segundo elemento, um emprego pelo emprego. O trabalho, a função de vereador é uma função muito brilhante, é uma função muito linda. É quem está na ponta conversando com a sociedade. É quem está ali discutindo, mas também, coitados, é quem mais sofre com uma subfunção, vamos assim chamar. Se você não conseguir resolver o problema do desemprego de quem está lhe apoiando, de quem votou em você, você já está condenado ali
de antemão. E segundo é ser despachante dos alvarás da SUCOM, tá para cima e para baixo, fora as outras grandes questões que se faz no parlamento, através dos nossos edis daqui de Salvador, das nossas edis, que muito trabalham discutindo, sim, políticas públicas macro. Mas eu acho que o foco meu para contribuição na política é a discussão macro, possibilitando de que o eleitor, de que a eleitora, de que o cidadão, de que a cidadã possa realmente debater e entender como é que está a saúde, quais são as propostas para a saúde, como é que está a educação, quais são as propostas para a educação. E nessa perspectiva a gente tem um raio amplo de debate político e não de politicagem como a gente vê por aí os políticos fazendo só em torno de ganhar votos. Eu não estou na discussão para ganhar votos, eu estou na discussão para fazer um bom debate político. E por isso que uma candidatura na majoritária, ela se enquadra exatamente esse perfil nosso, porque ela dá espaço para você discutir propostas, discutir programas, discutir ações que possam realmente intervir na coisa pública em benefício da sociedade. Então é mais fácil para mim ser candidato a prefeito, porque eu vou discutir todos os temas da cidade, terei oportunidade para isso, visibilidade para isso, do que entrar numa candidatura de vereador, mesmo sabendo que já está meio caminho andado, mas para ser mais um numa discussão só para se eleger. Eu não terei esse espaço para fazer o debate político, até porque dá uma gama de candidatos a vereadores, enquanto de prefeitos, hoje, por exemplo, a gente só tem 8. Então, o espaço consegue ser mais dividido para as ideias, para as provocações. Agora, como vereador, que é um trabalho legislativo, que tem pouco espaço para debate, como você está falando, mas você disputou, em 2018, uma vaga ao legislativo também. Perfeito. Então, qual é a diferença, então, de lá, de 2018, para agora, já que são 2 vagas ao legislativo? Excelente pergunta. Comunicação, para mim, é isso. É o debate de ideias de forma propositiva, é o debate de ideias na verdade. O que é que muda de lá para cá? De lá para cá, eu nunca concorri em cargos na majoritária. De lá para cá, eu nunca tive a oportunidade de ser candidato ao Senado, onde eu pude expor, apesar do Senado ser legislativo, mas a discussão é completamente diferente, porque você faz parte de uma chapa majoritária, então assim você está enquadrado. Eu tive a possibilidade de, sem precisar, por lei, mas escrever também um programa de governo para o candidato ao Senado. Eu fiz todo esse trabalho e ajudei, inclusive, na verdade, elaborei o programa de governo, inclusive, do candidato ao governo do meu partido, à época, o ex-prefeito João Henrique, e isso deu uma dimensão muito maior para mim e um tesão, vamos chamar assim, muito maior, de que é possível resolver o problema interno do cidadão Celcinho Cotrim, que estava abandonado das discussões políticas que aprendeu a fazer lá atrás, indo para as zonais em Salvador. Eu, por exemplo, toda sexta-feira saía da escola e ia com meu pai para a 10ª zona eleitoral em Itapuã para discutir política, ano de eleição ou não ano de eleição. Com o passar do tempo, com a chegada dessas pessoas ao poder constituído, eleitos, as discussões terminaram. E eu, cidadão, comecei a sentir falta disso. Na hora que a gente vem para o Senado com essa discussão maior, que é muito parecida com essa de prefeito, eu me encantei com esse projeto e disse, voltei a fazer política. Voltei a discutir política. Então, a diferença do Celcinho de ontem para o Celcinho de hoje é o encanto pela discussão macro da política. Não significando dizer que em próximas eleições eu não possa ser candidato a vereador ou a deputado. Sim, posso ser sim e terei o maior prazer. Acho uma atividade assim fantástica, brilhante, porque é quem representa o povo na ponta. No entanto, o meu perfil é mais de estar nessa discussão macro do que estar perdendo tempo na discussão de que como é que eu vou me eleger, com a aliança tal que eu vou me eleger. Eu vou fazer uma analogia aqui com a televisão. Eu sou apresentador de televisão, sou comunicólogo, tenho inclusive DRT como jornalista web, como apresentador e radialista, e prefiro mais televisão do que rádio. Deixarei de fazer o rádio? Não. Mas a minha cachaça, o meu tesão, a minha vocação é a telinha, são vocês aí do outro lado assistindo. Entendi. Celcinho, eu lembro muito que na última eleição você
trouxe o debate da nova política, você bateu muito nesse tema, e foi um tema, né, muito utilizado na campanha por vários outros candidatos da nova política. Vamos fazer a nova política, só que a gente está vendo que a política continua a mesma, e esses que utilizaram o discurso da nova política continuam fazendo a velha política. Então, eu quero saber de você o que você está trazendo de realmente novo nesse seu programa de governo. Perfeito. Eu acho que são duas perguntas que a gente precisa aqui agora separar para dar duas respostas. Eu não considero terra arrasada assim, não. Eu acho que tem um pouco já de nova política introduzida aí no processo brasileiro. E o que eu vejo isso de nova política? O comportamento do brasileiro, ele está mudando. Nova política, para mim, significa os novos comportamentos. O novo comportamento de você se relacionar com o eleitor. Nós não aguentamos mais o político, ele só responder o WhatsApp pra gente, só bater nas costas, só visitar a nossa casa em época de campanha eleitoral. Passou a campanha eleitoral, você não consegue uma agenda com ele no escritório político dele, ele não lhe responde mais o WhatsApp e ele sequer lhe dá um telefonema para desejar Feliz Natal. Já é época de campanha, ele está presente, chega a abusar de nossas vidas. Então isso já veio mudando um pouco, até por conta de ser achincalhado na sociedade e de estar mantendo esse comportamento. Mudou 100%? Não, mas já começou, a sementinha foi plantada. A outra discussão que eu acho que nós temos que entender do novo comportamento da política é também por parte do eleitor. O eleitor, ele mudou bastante. Ele não mudou ainda o suficiente para que a política seja transformada como nós brasileiros e brasileiras desejamos. Mas ele, independente da ideologia, independente da coloração partidária, o eleitor brasileiro, ele foi para a rua fazer campanha, certo ou errado, de forma gratuita, voluntária, pelo ideal que ele acreditava identificado com um candidato ou com uma candidata. Essa é a nova política, que eu chamo do resgate da política na sua origem. Então, isso a gente precisa deixar muito claro, que a sementinha foi plantada e começou já a brotar. E nós precisamos ainda bater nossa tecla. E aí entra a questão do programa de governo. O que é que Celcinho Cotrim traz de novo neste programa de governo? Traz, inclusive, 4 questões objetivas que a gente vem batendo e que são novas de resolução. As 4 questões apontadas pelo brasileiro, de acordo com a última pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, onde mostra que nós não aguentamos mais a questão da insegurança pública, do desemprego. Cada um de nós aqui tem um desempregado em casa e a gente vive doido para tentar acolher no mercado de trabalho. A questão da saúde, ninguém aguenta mais essa tal fila da regulação. Ninguém aguenta mais, como ontem eu estava escutando no meu companheiro Paulo, inclusive, que é médico, dizendo, não é possível, ontem eu fui atender uma paciente, ele faz ultrassom, ontem eu fui atender uma paciente e ela me disse, doutor, que maravilha, eu estou aqui. Depois de 1 ano, eu consegui fazer o exame de ultrassom transvaginal. Quer dizer, uma coisa dessa é uma indecência para a gente continuar ainda existindo. As pessoas precisam de favor político ainda para resolver uma fratura exposta, porque está na fila da regulação há muito tempo. E o 4º e último ponto apresentado na pesquisa como os macros, né, além desses que a gente já falou, é a questão da corrupção. Não dá mais para nós continuarmos entendendo de que é possível passar a mão na cabeça das corrupções. R$1 ou 1 milhão é dinheiro desviado, é dinheiro roubado da mesma forma. Avançamos muito no combate a ela? Avançamos, mas precisamos avançar muito mais. Então, o que é que a gente traz de novo nesse programa de governo? Conceitualmente, já disse a vocês, e de forma médio e micro, direi. Na saúde, a gente pretende colocar todos os postos de saúde funcionando 24 horas. As clínicas privadas já começaram. Eu estava, por exemplo, às 22h30 acompanhando minha mãe fazendo uma tomografia computadorizada na clínica Cato, ali na Rua João das Botas, no Campo Grande, aqui em Salvador. Porque eles botaram o turno da noite para atender a demanda da fila. Por que nós não podemos fazer isso no serviço público? E iremos fazer. Nós precisamos construir a primeira maternidade municipal. Isso também a gente trará de novo. Ampliaremos de 410 para 820 leitos a quantidade
municipal que nós temos aqui. Construiríamos o segundo hospital municipal. Não podemos mais descartar as doenças sexualmente transmissíveis do município, como em alguns municípios tem sido feito. Nós iremos procurar, em consonância com o Estado, ver essa questão da prevenção e do tratamento das ISTs na cidade do Salvador. Na questão da educação, nós precisamos colocar em cada bairro de Salvador, e iremos fazer isso, uma escola municipal. Para quê? Por 2 motivos. Primeiro, para a gente reduzir essa quantidade de tempo para deslocamento. E segundo, que desta forma a gente acredita que estará dentro da própria comunidade, dentro da própria casa, utilizando os professores, de preferência as merendeiras e a arte-prima comprada no comércio local para fazer as suas merendas, de que possa familiarizar cada vez mais os alunos com a sua escola, com a sua comunidade. E aí a gente adentra algumas questões. A questão do BRT. Nós precisamos terminar de fazer esse BRT. Eu espero, desejo que a Prefeitura conclua ainda em 2020, não concluindo, a gente vai concluir e ampliar esse raio de atuação do BRT. Além disso, precisamos discutir com o governo do Estado, e não dá para ficar cada um de um lado, a Prefeitura de um lado, o governo do outro, na questão da ponte Salvador-Itaparica. Não se trata só de uma ponte, se trata das localidades envolvidas, tanto na ponta de cada ponte, quanto na ponta de lá da ponte Salvador-Itaparica. O que nós iremos fazer aqui de intervenção urbanística? O que nós iremos fazer aqui de intervenção na questão do transporte público? Na questão da própria segurança? Então, nós temos que entender que todo esse processo, ele precisa ser rediscutido. E essas coisas novas que nós estamos apresentando, eu gostaria de focar bastante, Ju e Filipão, na questão da segurança preventiva. Essa discussão de que é responsabilidade do governo do Estado, do governo federal e que não é do município, eu estou fora. No nosso programa de governo, a gente apresenta 5 questões objetivas para a segurança preventiva. A segurança preventiva nós iremos aumentar de acordo com a lei federal, de que permite em um município acima de 500 mil habitantes, 0,2% de guardas municipais. Nós ampliaremos a quantidade que existe aí em aproximadamente 2.000 guardas municipais e iremos fazer concurso público em 200%, para aumentar esse efetivo. E aumentar esse efetivo para quê? Para colocar nos bairros de vocês. Cada bairro de Salvador, na sua entrada, terá uma dupla de guarda municipal. Em cada porta de escola municipal terá uma dupla de guarda municipal. E andando pelas comunidades, pelo bairro, pelas praças, pelas ruas, pelas avenidas, pelos becos, pelas vielas, outra 2 dupla de guarda municipal. E iremos colocar 10 guardas municipais por estação de transbordo. Desta forma, e com o vídeo monitoramento em toda a cidade do Salvador, mais a iluminação pública trocada dessa lâmpada amarela de LED, que eles alegam que é mais barato o consumo do que a branca, por lâmpadas brancas, nós entendemos de que ajudaremos bastante a reduzir a insegurança pública, contribuindo com o governo do Estado, com o governo federal, além da limpeza urbana, porque tem ruas que você passa, terreno baldios com capins imensos que você não consegue enxergar, que ali atrás está o estuprador, está o assaltante e por aí lá vai. Então a segurança preventiva será foco também na nossa gestão. São esses detalhes que fazem a diferença. A diferença. Celcinho, o deputado Dardo Bolsonaro esteve aqui em Salvador recentemente e conversando com ele, falou que provavelmente o Aliança pelo Brasil não vai ser criado a tempo das eleições municipais. Mas falando que a intenção era que se fosse lançar um candidato ao município, ele seria uma opção mais conservadora e mais à direita do que a atual gestão de ACM Neto. Na base do governador Rui Costa já tem alguns pré-candidatos. O senhor acha que a sua candidatura poderia representar esse elemento talvez mais conservador e mais à direita do que a atual gestão de ACM Neto? Eu não acredito nisso, porque eu acho que são 2 mundos distintos, com poucas convergências, que não atenderá nem a eles nem a mim. Nessa fala dele, inclusive, ele vai mais além.
diz que o governo de ACM Neto não é tão conservador quanto ele desejaria, inclusive pegando uma pauta que para mim ela é fundamental, já me rendeu inclusive uma página inteira de um jornal de grande circulação aqui no estado da Bahia, em Aracaju também, que é a questão do público LGBTQ+. Eu tenho uma política completamente diferente. Sempre fui, sou e sempre serei a favor das minorias. Esse debate de que, querem colocar as minorias para que tenha parlamentares, para que tenha políticos sem mandato, a fim de proteger vocês e você ter esse voto cativo para mim, político. Com mandato ou sem mandato, no caso, né? Eu discordo. As políticas públicas e reparadoras existem, como o próprio nome já diz, para reparar anos e ainda costumes que continuam acontecendo em nossa sociedade. Os homossexuais têm o direito de serem livres, nós temos o direito de sermos livres. Essa discussão não é discussão de isolamento, não. É discussão de ampliação. Esse debate, ele é nosso. Então, não tenho como me enquadrar num candidato com este perfil, porque eu penso completamente adverso. Eu acho que precisamos, sim, debater de forma clara e separada a questão dos negros. É um resgate que nós temos que fazer. São 500 anos de escravidão, são 500 anos de preconceito racial e que não dá para eu dizer que a política aqui tem que ser adotada da mesma forma para brancos e negros, porque não é verdade. O mercado de trabalho paga melhor o branco do que o negro. Na hora da escolha do currículo, ainda o heterossexual se sobressai em relação ao homossexual. A quantidade de violências cometidas na rua é mais com os homossexuais do que com os heterossexuais. As mulheres, elas são mais preteridas do que os homens no ambiente de trabalho. Estava ouvindo anteontem que eu pensei que era um reprise de um programa de 1920. A mulher clamando para que a sociedade entendesse de que ela poderia também ser pedreiro. Quer dizer, uma discussão dessa não dá para que eu trate da forma horizontal, achando que todos já têm os mesmos direitos. A gente pode tratar sim, no dia e na hora, que todos estiverem de igual do comportamento da sociedade para com as minorias, e não o inverso. Então, eu não acredito que esse perfil se enquadre. Mas, convido quem tem esse tipo de perfil, de repente, a conversar conosco e mudar suas opiniões, avançar, progredir mais ainda, né? Apesar de eu ser completamente conservador em alguns aspectos. Eu não admito aluno que não respeite professor, eu não admito filho que não respeite pai e mãe, eu não admito essas relações hoje supérfluas, plásticas, como a própria sociologia já dizia isso, né? Isso, para mim, eu sou conservador. Amigo é amigo, pai é pai, mãe é mãe, professor é professor, colega de trabalho é colega de trabalho. Tem que ter esses respeitos. Agora, isso é completamente diferente do que uma ideologia travestida de um conservadorismo que vai além de tudo isso. Né? Agora, justamente, você tem, né, até pela sua trajetória política, como você falou no início, PSB, PT, você tem ideias também que são tidas como de esquerda. Perfeito. No entanto, você está num partido, o PRTB, que tem o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, que é um partido... também, né, que são figuras tidas como conservadoras. Como é que você está conseguindo fazer esse equilíbrio do seu discurso e das suas ideias? Perfeito, com uma questão muito elementar, que acontece inclusive também na minha família. A democracia. No ambiente em que não houver democracia, onde o contraditório possa ser dito e possa ser respeitado, esse ambiente eu não mais farei parte. Então, eu faço parte no ambiente do PRTB porque é um ambiente que é completamente democrático. Eu faço parte do meu ambiente familiar porque é completamente democrático. E preciso até dar uma contribuição aqui e fazer justiça, viu? Eu não consegui ainda encontrar, em um ano de filiado no PRTB, posições adversas. Pegou-se uma fala no rompante, no calor da emoção, e que ele mesmo já pediu desculpa de Levi Fidelix no debate com a companheira, com a querida Luciana Genro,
onde ele falou aquela questão da utilização, né, de um órgão sexual masculino e por aí lá vai. O órgão excretor, né? Exato. É uma questão dele e que ele já pediu desculpas e que já foi inclusive condenado pela justiça e que eu posso até entender que é porque é de outra geração, é como se fosse da geração de uma turma de 50 e por aí lá vai. Que eu sou completamente contra isso. Inclusive, ele já disse que um dos protegidos no partido político, na sede onde trabalha, é um homossexual chamado Paulinho, que ele protege. Então, posições de cada um são posições de cada um, que terão sempre o contraditório comigo. Como eu, por exemplo, sempre fui da esquerda, hoje me considero centro independente, e que sempre tive divergências com algumas posturas da esquerda. Divergências essas muito crassas, mas pela democracia, respeitava o contraditório e esperava que respeitassem também. Eu não admito, por exemplo, numa ideologia de esquerda, em que a postura é primeiro da defesa do trabalhador e ter discussões de reforma da Previdência que não presta para um agrupamento político fazer, e quando é conosco, essa reforma da Previdência presta. Então, são mundos que existem em vários partidos. Você acha que faltou diálogo da parte do governo com os servidores nesse processo? Eu acho que o que está faltando sempre é a conversa. Eu acho que o que está faltando sempre é o entendimento disso. No entanto, nós, políticos, sabemos, já é previsível, portanto, de que em época de eleição, infelizmente, existe um negocinho chamado calendário eleitoral. Época de eleição, todo mundo sabe que aí vem lá greve da polícia, greve de professores, e é esse debate que a gente tem que fazer. E eu não tenho medo de fazer esse debate político. É só a gente pegar as datas. Vamos pegar as datas das greves que aconteceram em época de eleição. Não estou dizendo que em época não há eleição que não tenha, mas já é conhecido. No rol político, todo mundo já sabe. O calendário eleitoral já sabe, inclusive, as datas. Aí todo mundo já diz. Todo mundo que eu digo da política, viu, que entende disso. A greve da polícia chega antes do carnaval, para pressionar, para largar o carnaval, e aí pega o carnaval. Sabe qual é a minha diferença, Felipe? Sabe qual é a nova política aqui também? É porque eu falo a verdade. E não tenho medo de enfrentar o debate. Pode vir todos eles para a gente discutir. Inclusive, convido, se se sentirem ofendidos, magoados com esse tipo de coisa. Não. Precisamos ser de forma séria, inclusive com todos nós. Como eu sozinho, enfrentei a discussão sobre o Colégio Estadual Odorico Tavares. Sozinho. Dos 8 pré-candidatos a prefeito, só um foi a favor da troca do Odorico Tavares por 9 colégios. Porque eu moro em frente e vejo a realidade daquilo que está lá. Aquilo que está lá são poucos alunos para uma estrutura gigantesca, tirando os alunos de bairros outros, gastando dinheiro de transporte, gastando a sua locomoção, podendo, de acordo com o projeto que está aí, construir nos bairros dessas pessoas 9 colégios de ponta. Então eu não fiquei com medo de perder o voto. Porque tem um calendário eleitoral também dos políticos. Já em ano de eleição, o político não fala nada que desagrade o eleitor. Só que aí vira uma máscara, vira a velha política, se travestindo para ganhar o voto. Eu não faço isso. Eu sou o mesmo antes, eu sou o mesmo de sempre. Pegue minha entrevista para o Senado aqui, pegue minha entrevista hoje aqui, façam um paralelo e vejam que é a mesma coisa. Não muda de acordo com a conveniência política. Qual a estratégia do partido, já que para essa composição de chapa, né? Para ter um pouco mais tempo de TV e se o senhor vai usar e abusar das redes sociais para poder conseguir também essa divulgação maior. Afinal, o presidente Jair Bolsonaro, né, tinha apenas 8 segundos. Foi o primeiro presidente que tinha uma quantidade ínfima assim, de televisão e conseguiu ser eleito. Qual a estratégia? Perfeita pergunta, Felipe. Eu acho que, inclusive, sua pergunta estimula muito e é no ambiente propício. É a mesma estratégia que a gente usou para o Senado, e gastar muito sola de sapato, conversa, relação com a imprensa, com vocês e as redes sociais. Foi essa estratégia que foi super vitoriosa e que nos deu 41.055 votos, tido como a surpresa da eleição. Exatamente por falta de estrutura, tempo de televisão e por aí lá vai. E aí pego também outro exemplo, o mesmo exemplo do Bocão News,
Fato e Opinião e outros programas. Poderia estar com este programa na TV aberta e preferiu estar aqui. E esse é o caminho. Não à toa que é a Web TV que tem mais visualizações na internet desses sites políticos, salvo engano. Né? Então, a estratégia é exatamente essa que você já definiu, que é a mesma que a gente utilizou para o Senado. Nós vamos estar e já estamos permanentemente nas redes sociais, permanentemente nas ruas conversando com vocês e estaremos gastando cada vez mais, investindo cada vez mais nas nossas relações com a mídia, a fim de que a gente possa ter espaços democráticos como esse para divulgar nossas ideias. Quantos segundos? A partir do tempo. Hoje nós temos 3 segundinhos só. E nessa composição dessa chapa majoritária, que vocês estão conversando, né, para ser seu vice, a gente está num debate muito forte nos últimos tempos de que precisa se ter candidatos que sejam negros, sejam mulheres negras, que representam, né, a maioria da sociedade de Salvador. O que você pensa sobre isso e como estão as conversas para a sua vice? Perfeito, perfeito, perfeito. Eu, modéstia à parte, vou dizer a vocês que eu estou achando, de todos os outros programas que eu assisti, que o que mais eu estou à vontade, que mais a turma aqui, estou falando por eles, sou eu, não eles, está à vontade, porque a conversa está na verdade. Ju, eu acho que é essa discussão que a cidade tem que fazer e tem que observar. Vocês já notaram que o protagonismo para as mulheres, para os negros, para os pobres, só aparece na hora da discussão da montagem de chapa? Sabe por que isso? Porque aí a agência de publicidade vai e estuda para os candidatos qual é o melhor perfil para poder se apresentar como novo, para poder pegar a maioria da população que é negra e para poder dar uma conotação de maternidade, de mãe, de acolhimento. Aí a agência de publicidade define que é uma mulher e uma negra, de preferência pobre. Aí pronto, se encaixou perfeito, quebrou a estigma do candidato branco, riquinho e que só convive na classe A, no máximo passando pela classe B. Eu tô fora dessa discussão. Eu quero sim, eu desejo sim, que esses que fazem isso na campanha eleitoral façam isso ao longo das suas gestões. Botem mais mulheres negras, homens negros, homossexuais, portadores de deficiência nos 4 anos da gestão de vocês. Aí eu vou acreditar que o candidato ou a candidata a vice de vocês realmente é para valer, é tido de forma séria. No meu caso específico, todos esses estão contemplados, todos nós estamos participando do nosso programa de governo, mas independente de ser mulher ou homem, negro ou negra, mulher, homem ou trans, negro, negra ou pardo, ou índio, que tem afinidade com 3 questões. Primeiro, o nosso programa de governo, que é um programa de governo onde tem como carro-chefe a educação, que como disse Confúcio, e que vai ser o lema da nossa gestão. Plantar um arroz demora 1 ano. Plantar por 10 anos, você vai estar ali, ó, plantando. Agora, plantar a vida inteira é para todos. É política de gestão. Então, eu não vou me render ao que dizem que a gente tem que fazer para ganhar a eleição, passando por cima da minha dignidade e do respeito que eu tenho ao ser humano, para poder já dar o up e depois a gente sabe o que é que acontece, né? Vocês sabem que utilizam as mulheres e os negros e depois que se elegem descartam, tanto durante a gestão quanto a reeleição. Segundo ponto, além de, então, de estar em consonância com o nosso programa de governo, em que a educação é o carro-chefe, e que nós atrelaremos o desenvolvimento econômico da cidade para poder gerar cada vez mais emprego e renda na cidade, nós precisamos ter alguém que goste de cuidar de gente como a gente gosta. E terceiro e último ponto para a escolha do vice ou da vice é de que a gente tenha em consonância a preocupação
de sermos eleitos para cuidar da cidade do Salvador. E não de sermos eleitos para transformar o município de Salvador num partido político para integrar e defender só aquele partido político, aquele grupo. Aí sim, a gente vai trabalhar para defender o todo. E nesta mesma resposta, já encaminho a sub-resposta que Ju perguntou, como é que estão as articulações políticas. Eu fiz uma visita à Fundação Dr. Jesus, onde eu conheci o belo trabalho do Sargento Isidoro, e lá, inclusive, ele me convidou publicamente para ser o seu candidato a vice-prefeito. Tive uma conversa com meu querido amigo, deputado estadual Niltinho, onde também tivemos essa conversa de articulação, de composição para ser o vice dele. E tive uma conversa também com o deputado Bacelar, um querido guerreiro. Nos conhecemos na 10ª Zona Eleitoral, eu em Pituaçu, ele na Boca do Rio. E as conversas estão avançando com eles e com representantes também da sociedade civil organizada e com anônimos, desde que estes tenham esses 3 compromissos estabelecidos antes. Mas também faço um convite aqui, Ju. Faço um convite aqui, Filipão. Faço um convite aqui a vocês, internautas, de que esses 3 também que nos convidaram para ser vice, que eles também pensem na possibilidade de ser vice nosso, que a gente pode conversar. É isso, você retiraria a candidatura para apoiar o projeto de um deles? Eu acho que não é retirar a candidatura. Eu acho que político que se põe num projeto em que aceita que outras pessoas participem dele, ele não pode estar engessado dizendo, você vem para cá para a gente discutir, mas aqui quem manda sou eu, aqui só quem tem sou eu. Não, eu acho que existe uma série de requisitos, né? Se você acha, Juliana, que compondo a chapa comigo, você consegue agregar mais, e me provando, e nos provando, e provando ao coletivo que consegue agregar mais, por que não? Mas também, se você não conseguir convencer, eu vou tentar lhe convencer para que você seja vice. Então, na política, nada é estático, a possibilidade de conversa. Agora, você não pode chegar na conversa ditando que você será só o titular da chapa. Bom, então, só para terminar... Para me matar. O vice-presidente Hamilton Mourão vai participar do seu palanque aqui em Salvador? Como é que estão essas discussões? Perfeito, perfeito. E é muito bom perguntar isso, ainda mais na cabeça de um administrador público e planejador municipal como eu gosto de deixar as coisas todas arrumadinhas. E aqui esse programa é fantástico por isso, que arruma tudo. Já está definido o papel do vice-presidente Mourão. Vice-presidente Mourão não irá para palanques em lugar nenhum do Brasil. O vice-presidente Mourão irá apoiar as candidaturas do seu partido através de declarações para a imprensa e através de vídeos gravados com os seus candidatos e que serão remetidos para a imprensa e para as redes sociais. E a questão política, quem cuidará é o presidente nacional do partido, nosso querido fundador Levi Fidelix, e a nossa querida Alda Castro. Mas tem algum motivo por ele não vir, né, não vir e não ir em outros palanques? Eu não acredito, eu acho... acho... um pouco de agenda, distanciamento. Ele alega, e eu concordo com ele como administrador público, e se tivesse na condição de assessoria para dar um parecer sobre essa questão, ele alega que é muito tênue essa linha da utilização do recurso público com a utilização do recurso privado para você se deslocar. Por exemplo, o nosso partido não tem dinheiro. Ele, na condição de vice-presidente da República, a lei permite que ele vá a palanques. Só que para ele ir para palanques, ele precisa de pagar avião, ele precisa de alugar um carro, mas aí eu poderia até pegar meu carro e ir, ok, tá tranquilo, mas eu não tenho dinheiro para pagar a passagem dele aérea. Hospedagem, tudo bem, ele ficaria lá em casa, não tem grilo algum. Seguranças, paga como? É a montagem do palanque. Público, né? Pois é. Então, qual é a preocupação dele, muito salutar, e que isso é a nova política? É dizer, isso vai fazer com que cause um transtorno enorme, porque eu não vou gastar dinheiro público para fazer campanha, entre aspas, privada. Entendi. Então, eu acho que o motivo maior é esse, da decência com dinheiro público. Tá bom, obrigada, viu, pela sua participação aqui. Você voltará outras vezes, com certeza, né? Que esse ano aí nós temos uma longa jornada nas eleições desse ano. Boa sorte, viu? Obrigada. Muito obrigado, Celcinho. Boa sorte nessa empreitada.
Obrigado a Juliana, obrigado a Felipe, obrigado a todos vocês. O novato, esqueci o nome, me deu uma pesca a você para agradecer. George, e seu nome, George, agradecer a toda a equipe do Bocão News, que sem vocês aí por trás, nós não conseguiríamos estar sendo filmados, editar o nosso programa e colocar no site. Obrigado a todos vocês. Obrigado ao BNews por essa oportunidade de mais uma vez contribuir com a democracia em nosso país, contribuir com as eleições. Muito, muito obrigado e que essa pré-campanha seja limpa, que essa pré-campanha seja propositiva. Forte abraço. E você acompanha tudo, então, no bnews.com.br, também pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Web TV e tudo mais. Obrigada, até mais.